Fala galera, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria estar aqui com vocês, que legal, em vídeo com vocês enxergando a gente, com essa interação. Dá pra ver que pelo horário estamos gravando à noite hoje, botamos todas as crianças pra dormir e a gente vai estar aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre eu sou um filho rebelde. E aí, será que você que tá ouvindo a gente é um filho rebelde, é um filho insuportável, é alguém que tem dado trabalho para os seus pais? Ou você tá aqui porque quer aprender como lidar com filhos insuportáveis, filhos rebeldes? Vai ser um tempo muito gostoso, mas antes de a gente começar, eu sou Tiago Vercelino, missionário aqui da Palavra da Vida, Paraná. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. E eu quem vou conduzir os nossos outros dois pastores de chinelo nessa conversa. Eles vão se apresentar um pouquinho. Fala galera, Marcelo Brasolim, aqui de São José dos Campos, sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata e é sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Boa. Fala pessoal, aqui é o Alex Queiroz, pastor da Igreja Nova Capital em Brasília, e estamos aí para mais um podcast. Bom demais, estamos juntos. Boa. Então vamos lá. Vamos dar um start. Eu gosto muito de fazer isso no começo dos nossos episódios. E a pergunta que não quer calar, clássica para o nosso início é: vocês acham que vocês eram filhos insuportáveis? Filhos difíceis? Deram trabalho para os pais de vocês? E aí? Cara, abra o coração. Marcelão, eu sou o Marcelão caçula com 12 anos tava morando nos Estados Unidos, drogado. Eu tô brincando. Vendeu a casa, mano. Ele vendeu a escritura da casa. Eu já tava fazendo coisas que, mano, eu não tenho nem coragem de falar aqui. Mas eu vim numa família que não era crente, né? Então eu aprendi tudo que eu aprendi na rua. Minha mãe se separou do meu pai, era com 7 anos, eu tinha 7 anos de idade, e ela saía para trabalhar e ficava eu e meus irmãos. Então, galera na rua, vida rebelde, liberal, zoada. Eu não sou padrão, né, cara? Vamos falar de um filho rebelde da igreja. Conta aí, mano. Coloca na fita aí a parada. Acho que 100% dos nossos ouvintes, ou pelo menos quase, são a galera da igreja, né? Então talvez pelo lado bom, Marcelão, você não era rebelde. Porque rebelde tem alguma coisa pra se rebelar, né? Você já era do rolê. Rebelde sem causa. E aí, Alex, filho rebelde, você ou não? Eu não era muito não, mano. Eu tive, na verdade, cara, eu tive um encontro com Jesus cedo. Eu com 13 anos, eu tive um encontro com Cristo e foi real demais na minha vida, mano. De tal forma que aquilo ali não me deixou fazer um monte de coisa zoada e tal. Mas, é lógico que eu tinha muito problema familiar. Eu não acho que a minha mãe... Eu queria que minha mãe respondesse essa pergunta, mano. Queria que ela sentasse aqui e falasse. Mas eu acho... que minha mãe, eu falo minha mãe porque eu cresci com a minha mãe, né? Meus pais se divorciaram, eu tinha 2 anos. Então eu cresci com a minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos. E lá em casa era um cenário muito conturbado, assim, era muita treta. Eu acho que a maior preocupação da minha mãe mesmo era muito mais relacionado aos conflitos entre os irmãos e tal, do que propriamente assim, nossa, esse menino tá completamente perdido, tá me envergonhando, tá fazendo... Eu não acho que esse é o tipo de dor de cabeça que minha mãe teve, entendeu? Mas, dei trabalho? Com certeza. Bom, eu fui e você, um anjo. Mano? Não. Fala aí, velho. Hoje tá me tirando. Eu fui um anjo, uma benção ver minha mãe. Não, mas eu, se eu pudesse ter essa experiência aí de contar uma experiência de filho rebelde, né? Eu diria que
eu fui um filho rebelde, acho que no quesito mais a aprontação, assim, sabe? Não tanto num desvio moral, né? Na minha adolescência fiz as minhas cagadas, as minhas coisas erradas, mas eu acho que se eu fosse falar na função filho, acho que eu sempre honrei muito meus pais, então eu tinha um temor bíblico, né? O temor a Deus, eu tinha esse temor dos meus pais, eu era muito reverente a eles, né? Muito mesmo. E tinha um pouco de medo, né? Meu pai era policial militar, então eu Capitão. tinha isso aí, eu tinha esse respeito dentro de casa, então acho que desautorizar, acho que não fiz meus pais passarem vergonha por causa de mim, sabe? Onde quer que seja, mas sim, fiz minhas cagadas, como sempre, como todo mundo deve ter feito as suas, né? Mas também não fui aquele filho, nossa, que exemplo, né? Certamente não. Mas pergunto isso porque quando a coisa é mais ou menos estruturada, eu acho que encontra-se um norte, né? Na caminhada. Honra teu pai e tua mãe. Pai, não provoquem seus filhos a ira, né? Tá lá, tô citando Efésios, né? Então, há um lugar para onde ir quando as coisas vão mais ou menos dentro de uma normalidade. O filho desobediente, vou lá, brigo, bote castigo. Não tolero muito meus pais. Não, tudo bem, mas eu respeito eles. Vou abrir mão. Mas nem sempre é assim. Às vezes a coisa é difícil. Às vezes o filho, ele é insuportável mesmo. Ele é rebelde. Ele é maldoso. Ele trapaceia, ele mente. Né? Ele é indisciplinado por completo. E pais ficam perdidos, né? Ficam perdidos. Talvez você tá ouvindo a gente, você deixou o seu pai e a sua mãe em algum momento perdido na tua criação. Ou você também tá ouvindo a gente e tá se vendo no momento de estar perdido. Não sei o que eu faço. Meu filho tá nas drogas, meu filho tá longe de Jesus. Você tá naquela fase, né? Eu acho que Marcelão, Alex e eu fomos ou somos agora pastores de jovens, já lidamos com aquele pai, aquela mãe que vem e fala: pastor, por favor, o senhor pode conversar com meu filho? Gente, o que a Bíblia fala sobre isso? Como lidar com essas circunstâncias? Há esperança para essa situação? Ou ora, deixa rolar e seja o que Deus quiser? Tem os dois lados, né? Isso aí da conversa, cara, é muito legal esse tema. E a gente vai experimentando na prática também, né? Tem um lado do pai que chega e fala, não sei o que eu faço, aí você descobre que nem a devocional, nem o tempo a sós ele tem com Deus há muito tempo, e ele não ensina o filho no caminho que deve andar, ele não ensina a Bíblia, ele não disciplina o filho, e aí chega num ponto que o filho tá mesmo rebelde, porque não tem instrução, não tem disciplina, não tem... ou seja, ele está deixando de cumprir, de amar o filho com aquilo que Deus pede para ele. E aí o negócio degringola, chega num ponto que a criança, ela clama, né, por limites, ela clama pela disciplina, ela clama por instrução, e o pai acha que é a igreja ou a escola que tem que ensinar. Então tem esse lado. Agora existe a exceção, existe o cara que, a gente faz de tudo, né? A gente ama e ensina e disciplina, mas o moleque é da pá virada. Eu já vi isso acontecer também. Aí, assim, desculpa, Marcelo. Aí vai muito trabalho com o pai, dele entender que, seu filho, ele tá perdido, né? Ele é um pecador. E a responsabilidade, a tarefa, né? O chamado que você tem como pai, como mãe, é o chamado, a tarefa mais importante. Então, às vezes, o cara não tá também entendendo o tempo, né, o valor, a preciosidade que Deus colocou na mão dele, e ele tá, assim, não aguenta mais porque ele vai tentar resolver aos 48 segundos do tempo, né? E, enfim, tem muita coisa aí. O Luca foi apresentado na igreja esse final de semana agora que passou. Estamos gravando
Não preciso falar a data que a gente tá gravando, mas enfim, estamos gravando aqui e o Luca foi apresentado agora. Não foi lido esse texto, mas é muito comum, quando existe apresentação de crianças, a gente lê o texto de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Só que assim, ou a Bíblia tá errada, ou alguma coisa tá acontecendo. Porque assim, não são poucos os exemplos que nós vemos de gente, de pais tementes a Deus, gente muito fiel à palavra, às escrituras, à vida com Deus, à vida de igreja, que criaram seus filhos na instrução, levaram pra igreja e tudo mais. Mas os filhos não estão em casa, não estão na igreja, não estão no relacionamento íntimo com Deus. E aí? A Bíblia falhou ou a gente precisa olhar para esse texto de uma maneira diferente? Cara, em primeiro lugar, eu entendo, Marcelão trouxe esse aspecto do pai olhar pra si mesmo em primeiro lugar, né? Tipo, mano, como que eu conduzi a liderança da minha casa? Até mesmo porque tem muito pai que pega o versículo, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Ok, então o que eu preciso fazer? Faz uma listinha. Preciso ir no domingo com meu filho para a igreja, eu preciso fazer um culto semanal, eu preciso... Só que ele mesmo não vive um relacionamento com Deus, que eu acho que é o aspecto que o Marcelão já trouxe aqui. É isso mesmo, né, Marcelão? Que esse aspecto que o pai tem que olhar para si mesmo e falar como que eu venho disciplinando o meu filho e como que eu venho também me relacionando com Deus. Talvez esse seja o ponto principal. Valorizando essa tarefa, né? A importância desse chamado de ensinar os filhos. Isso. E aí, agora, eu tenho um outro problema, né? Quando você vai lá na igreja, e o Thiago falou da apresentação de crianças, direto o pessoal lê esse versículo, quais são as expectativas dos pais que estão apresentando os filhos? E quais são as expectativas dos cristãos que estão lá sentados quando ouvem esse versículo dentro desse contexto? Mano, eu vou fazer tudo certinho, eu vou performar da maneira correta e tudo vai dar certo. Cara, eu vou contar uma coisa aqui, e eu não concordo com isso, já quero adiantar. E eu não acho que isso necessariamente vai acontecer. O que eu tô querendo dizer que eu não concordo com isso não é que não vai dar certo. É óbvio que Provérbios é um livro de sabedoria. Primeira coisa é entender o contexto, né? A sabedoria falando o quê? Cara, se a grande maioria dos pais que fazem o negócio certinho, o resultado vai vir. Mas aí é se esquecer do cerne do evangelho. Que, cara, não é não é debaixo dos nossos méritos que as coisas acontecem. A conversão de um filho, o filho nasce rebelde. Para que ele deixe de ser rebelde, só é possível através de uma ação do Espírito Santo a partir do conhecimento de Cristo Jesus e do Evangelho. E isso não cabe a nós, isso não pertence a nós. Nós ensinamos o Evangelho, nós apontamos o caminho na expectativa de que Deus o convença de que algo precisa mudar, de que a rebeldia dele precisa ser abandonada, de que ele é um pecador, de que ele precisa de Cristo. Então, assim, se os pais não tiverem essa perspectiva da graça, e aí eu só quero falar mais uma coisa, que eu imagino que vocês devam estar se coçando para interagir aqui. Cara, eu me lembro uma vez, eu fiz uma entrevista, mano, com o João Santiago. Você foi do grupão dele? Algum de vocês dois foi? João Luiz? João, Sim. O João Missionário. Santiago. E o João Santiago, pessoal, para quem tá ouvindo, foi um dos professores do seminário. E uma vez eu tava fazendo uma entrevista com ele e eu perguntei assim, cara, olha só, hoje você tem 2 filhos, você foi missionário, você foi pro campo ali, você trabalhou com índios. E a gente ouve muitas histórias de filhos de pastores, de missionários, que hoje têm aversão ao ministério. Tipo, fala, caraca, mano, eu não quero passar pelo que os meus pais passaram. Eu vi... os filhos dessas pessoas se traumatizaram. E os filhos do João Luiz, os 2 estão no ministério. Uma tá lá no Marrocos
e o outro trabalhou com asas de socorro e tudo mais. E na ocasião eu falei, cara, me fala o que você fez, me fala o que aconteceu, me dá alguma dica. Na entrevista eu falei, ensina aqui pra todos nós as dicas que você, as coisas que você fez pra que isso acontecesse. Mano, ele falou, Alex, você vai ficar muito bravo com a minha resposta. Você vai ficar bravo. Eu sei que você vai ficar bravo com a minha resposta. Mas foi graça. Aí eu, não, mas eu não quero saber da graça. Eu quero saber o que você fez. Aí ele, não, mano, você não tá entendendo. Foi graça, mano. É graça. Se hoje os meus filhos estão no ministério, eles amam o ministério, eles amam a Jesus, é graça. E ali ficou sabe? Foi legal aquilo que aconteceu, porque ficou essa ênfase que deve ser a ênfase de todos os pais quando se cria filhos. Mano, é graça. E se a gente não depender dessa graça, mano, a gente vai achar que eu vou ensinar meu filho no caminho e ele vai... Deus, ele escolheu usar os pais, a família, para conduzir os filhos ao evangelho, né? Então a gente tem que ter muito claro isso. Pô, Deus me escolheu como instrumento e ele quer me usar para apresentar Jesus para os meus filhos. Mas eu não posso depender dos meus esforços, né? Da minha eloquência, da minha inteligência, da quantidade que eu falo. No final é a graça, né? É a graça mesmo. E tira o peso, né? Tira o peso. Isso. Uma coisa que eu vejo muito, quando ainda pingando aí no versículo do ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dela, é que esse versículo, quando é falado para criança, ela conduz de alguma forma o religioso a ser mais religioso ainda. Por quê? Existe um combinado aqui. Se eu ensinar no caminho que deve andar, tá de boa. Quando for velho, tá tranquilo. E a gente conduz isso a uma meritocracia, a uma religiosidade, onde existe algo que pode ser feito para eu ganhar um resultado. O Alex já falou dessa relação do versículo, né? Provérbios é um livro de sabedoria, não de mandamentos, não de promessas, né? O próprio Provérbios nos dá exemplos disso, né? Tem versículo que fala que é bom emprestar dinheiro e fingir que nunca emprestou e para abençoar alguém, né? Emprestar como se estivesse dando dinheiro. E tem versículo em Provérbios que fala que você tem que cobrar quem está devendo para você para que essa pessoa não incorra no erro novamente. E olha que interessante, nessas duas frases tem verdade. Eu tenho que emprestar como forma de abençoar. E se for preciso, assumir o dano disso. Mas eu também tenho que cobrar quem está me devendo para que ela não acostume com essa prática de dever às pessoas e ela não cair no erro de novo. Isso é Provérbios, né? Linguagem de sabedoria. Deixa eu voltar lá para a religiosidade. E daí a nossa criação de filhos, ou nosso relacionamento familiar de pais e filhos, tanto de temor e reverência aos pais, quanto de criar esses filhos, acaba sendo uma grande mentira durante toda a existência. E a gente acaba colhendo os frutos lá na frente, né? Puxa, mas eu levei na igreja. Por que meu filho tá agindo assim agora? Puxa, mas eu obedeci meus pais. Por que eles pegam tanto no meu pé agora? É como se, assim, ficassem bravos com Deus. Pô, meu Exato. filho tá rebelde e a culpa é de Deus, porque eu fiz o negócio certo e agora Deus não tá fazendo a parte dele, né? Como se fosse... Como assim, né? Como se fosse até uma indignação. E nesse momento, eu acho que a gente, se pudesse falar um ponto 1 aqui da nossa conversa, eu diria que o ponto 1 disso tudo é: essas coisas acontecem primeiro porque você confiou nas suas próprias habilidades para que essa relação de criação de filhos e pai e filho, mãe e filha, mãe e filho e pai e filha, você confiou em você para que isso desse certo. Você achou que obedecendo os seus pais você ia ganhar e ter liberdades no futuro, quando fosse velho. E você achou que só disciplinando os seus filhos e ensinando e levando na igreja, quando os seus filhos fossem ficar velhos, eles seriam obedientes e tementes a Deus. E tirou do processo todo a parte que de fato é sobrenatural, que é o evangelho, a graça, né? O temor ao Senhor, a oração. Um último exemplo aqui em casa.
A pandemia nos ajudou muito na criação de filhos. E eu louvo a Deus por causa disso. Se você tá ouvindo a gente perdeu um ente querido na pandemia, não foi a minha intenção te ofender com isso. Mas eu tô dizendo que especificamente na criação dos meus filhos, a pandemia foi uma bênção. Por quê? Na pandemia a gente iniciou algo que eu tenho certeza que eu não teria feito se não fosse a pandemia, que é o culto em casa. Né? Orar e ler a Bíblia com a Cecília, contar historinha antes de dormir e cantar. E hoje a gente faz todos os dias. Todos os dias. Eu nunca me imaginei. Né? Minha devocional é falha de todos os dias. Falei, quando que eu imaginei que eu ia ler a Bíblia e orar com a minha filha antes de dormir todos os dias? E a gente faz todos os dias. Cara, o dia que eu achar que... Porque mano, tá travando a minha ou é a de vocês? Lá na frente, tá tudo certo. Tá travando direto a É o começo da certeza de que vai dar errado. Ô, Kika. Acho que ponto 1, não podemos esquecer que não é sobre nossas habilidades. Nem como filhos e nem como pais que algo vai dar certo, né? Eu entendo demais que... Galera, vocês sumiram pra mim aqui. A gente cresceu num contexto de performance. Isso é muito mais forte do que muitos cristãos conseguem perceber. Eu realmente tenho entendido isso, né? Que, cara, o relacionamento com Deus, ele é muito performático. Ele é muito... Se eu fizer A, eu vou chegar em alvo B, né? E o que acontece, Kika, cara? Não mexe em nada, por favor. Tá aqui, mano. Você tá ouvindo a gente? Kika. Ele não tá ouvindo, não. Vai. Mas vai dar-lhe, porque na hora de editar dá pra tirar só a faixa dele. Eu tava falando, muitos cristãos falam performática, não sei o quê, de A em chegar em B. E qual é a questão desse negócio de chegar em A, de fazer A e chegar em B? A questão, cara, é que não apenas as pessoas acreditam numa performance, como elas estabelecem o alvo equivocado. Cara, o nosso alvo de vida não é ter filhos obedientes. Não é ter filhos morais. Não é o nosso alvo de vida, cara. Não é ter pais que nos compreendam para que eu deixe de ser rebelde. Esse não é o nosso alvo de vida. Eu posso desejar filhos obedientes? Claro que eu posso. Eu devo. Deve, né? A questão é, quando esses desejos tomam o lugar, mano, de me deleitar em Deus, de ter meu prazer em Deus. O problema é quando esses desejos de terem pais compreensíveis e que me entendam e que me amem de maneira adequada, e por isso eu sou rebelde. O problema é quando esse desejo toma o lugar do desejo de se tornar como Jesus e amar como Jesus e amar o evangelho acima de todas as coisas. O problema é exatamente quando os desejos legítimos sobressaem ao desejo de ter intimidade com Deus. Então, cara, eu queria falar uma coisa. Se você tem filhos rebeldes e se você tem pais difíceis, já que é sobre isso, né, o podcast de hoje. Isso. Se você tem filhos rebeldes, se você tem pais complicados, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus está usando essa situação para que você tenha mais intimidade com Ele. É sobre isso. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que Ele nos faria mais parecido com Cristo. A promessa de Deus é que Ele nos daria dele mesmo. A promessa de Deus é que a gente estaria num relacionamento, poderíamos desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele. E tal. E, cara, só pais que têm filhos muito difíceis, sabem o que é chorar nas madrugadas, perder o sono de preocupação. Eu não sei o que é isso. Eu tenho uma filha de 5 anos, outra de 2. Agora, eu já vi pais passando por isso. E posso dizer, eu não sei o que é isso. Agora, um pai que tem um filho difícil de verdade, mano, que dá um trabalho assim, desgramado. Existe uma palavra de consolo pra esse pai. Cara,
você pode dobrar os seus joelhos e encontrar o Deus que te ama mais do que tudo e que quer ter uma intimidade com você mais do que tudo. E glória a Deus. E o meu desejo é que o meu desejo é que o seu desejo por Deus seja muito maior do que o seu desejo de ter filhos morais, corretos, disciplinados, porque é sobre isso, mano. É sobre relacionamento com Deus. A nossa vida é sobre isso. E da mesma forma os filhos, vamos só rapidamente fazendo uma aplicação contrária. Cara, eu tenho pais difíceis, mano. Cara, não é sobre pais maravilhosos, né, amorosos e compreensíveis. É sobre o quanto você ama a Deus apesar dos seus pais. É sobre o quanto você é capaz de obedecer a Deus e amar a Deus apesar da família que você tem, cara. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? E faz sentido daí alguns textos bíblicos que nesses momentos são usados como jargões evangélicos, né? Mas desde que a gente entenda o real lugar deles, né? Por exemplo, o famoso texto de Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que não é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tipo assim, não, vai dar tudo certo. O relacionamento com pai e filho e pai, vai dar tudo certo. Então todas as coisas cooperam, fica bem. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o 29 vai dizer para que você se torne mais parecido com Cristo Jesus. De fato, todas as coisas cooperam. Pode ser que a existência da sua vida aqui na Terra seja uma relação conturbada, mas que você, todos os dias... Se for parecer com Jesus, não tem como não passar por perrengue, né? Exato, é isso aí. Agora, Marcelão, a gente tá aqui falando assim ficamos super reflexivos, né? Quase uma pregação aqui e tal. Vamos daqui a pouco fazer um cultinho, uma oração e tal. Mas de uma maneira bem prática, e agora... não propositalmente, eu escolhi a pessoa mais forte do rolê aqui para falar sobre isso, mas existem algumas coisas mais práticas que podem ser feitas, como por exemplo a disciplina, né? E nós estamos vivendo num momento hoje de sociedade onde essa palavra não é vista com bons olhos. Seja disciplina na igreja, né? Colocar o irmão de banco ali, né? Agora como em casa, né? Disciplina, né? Às vezes as pessoas olham esquisito quando eu falo assim pra Cecília, filha, tá muito difícil, o papai vai disciplinar você. Aí todo mundo olha, né? Meu Deus, o que ele vai fazer? Essa disciplina é castigo? Ele vai bater? Ele vai tirar a tela? O que ele vai fazer? O que é disciplina? Marcelão, como é que você vê essa relação de filhos rebeldes que deveriam aceitar a disciplina de seus pais? Ou como pais, essa arte, esse dever de disciplinar os filhos? Cara, é cabuloso, né? O que eu vou falar aqui, eu posso ser preso. O dia de hoje é muito cabuloso. Boa. Eu tava lendo um texto... Se não tiver mais Marcelão em Pastor de Chinelo... E por isso que eu perguntei pra você, porque daí você fala, eu não concordo nem discordo, e daí só você preso. Eu não sei se a galera já leu em Deuteronômio, tá lá em Deuteronômio 21, se eu não me engano, que fala sobre o apedrejamento pro filho rebelde e obstinado. Você fala assim, caraca. Né? Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, você tem um texto onde fala sobre uma disciplina de morte para o filho que era rebelde e obstinado nessa rebeldia, né? E o texto continua, era o filho glutão, beberrão, ou seja, vamos aplicar hoje o cara que é o drogado que está em casa, é o cara que não respeita os pais, que vive bêbado,
né, um inconsequente. O cara tá acabando com a saúde física, emocional da casa. Né? Eu já vi gente na igreja onde a mãe tinha que trancar a porta do quarto porque o filho estava nas drogas e vendia e roubava tudo em casa. Né? Mas o que me chamou a atenção para esse texto é que, é pesado. A sociedade, todos os homens apedrejavam esse camaradinha, e isso o texto continua também como para ensinar, de uma forma didática, né, para mostrar o quanto Deus ele zela pelo filho, né, respeitando o pai. E se nós lembrarmos aqui o 5º mandamento, qual que é? Honra teu Obedecer pai e mãe. Honrar pai e mãe. E é o único mandamento que tem promessa. Qual que é a promessa? E os seus dias serão acrescentados. E olha que doido, né? O contraste. O cara honra pai e mãe, vida. Né? E ali o cara que não estava honrando pai e mãe, ele acabava morrendo. Né? Então, assim, mano, se você falar hoje em dia... Eu acho que eu já contei. Eu acho que eu já contei essa história aqui, você já continua, Marcelão. Mas que eu sempre que falo do mandamento de honrar pai e mãe, eu sempre lembro dessa história. Onde eu tava no seminário, lá na RJ, né? Então, pra quem tá ouvindo a gente lá, os seminários, os quartos são por nome de estado, né? Então eu tava lá na RJ, e daí, mano, eu e o Zezito sentamos na escadinha ali. Aí o Zezito virou pra mim e falou assim: daqui meia hora vai chover. Aí eu falei: qual é, Zezito? Só porque você é índio vai ficar se pagando de saber que horas que vai chover aqui? Aí ele deu risada daquele jeito lá. O Zezito era um indígena da nossa turma, né? Aí ele: vai chover, não sei o que. Para com isso, mano. Eu falei: para com isso, Zezito. Ele: mano, pô, vai chover daqui meia hora. Aí eu: como é que você sabe? Mano, não, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, não sei o que e tal. Mano, deu meia hora. Choveu, velho. Meia hora, choveu. Mano, a hora que começou a chover, eu fui lá. Pô, Zezito, tá de sacanagem, velho. Mentira, não sei o que, não é possível e tal. Mano, só sei que a gente ficou conversando por causa da chuva lá, a gente ficou trocando ideia. Daí eu falei assim: mano, você acha que você vai viver muito, velho? Você acha que você vai viver bastante? Sei lá por que eu fiz essa pergunta pra ele. Aí ele virou assim: cara, eu vou viver muito. Aí eu: por que, Zezito? Aí ele: porque eu honro meu pai e minha mãe. E a Bíblia diz que porque eu honro meu pai e minha mãe, meus dias serão acrescentados aqui na terra. Eu: putz, tô lascado. Se eu viver até o final do seminário, eu tô no lucro. Mas enfim, só pra falar do honra teu pai e tua mãe, do Zezito, pode continuar, Marcelão. Essa era a hora da musiquinha. Mas é muito doido, né? Que se você falar esse texto para a sociedade hoje em dia, eles vão falar que é um absurdo isso, né? Mas são os mesmos camaradas que não acham que é um absurdo matar a criança, né? Meu corpo, minhas regras, né? O aborto, né? Que não acham um absurdo uma criança menor receber uma pena como alguém maior, né? Pô, o moleque vai lá, mata uma família inteira, mas é menor, né? Ele não sabe, ele é responsável para fazer isso, mas não é responsável para receber as consequências. Então a gente já vive numa sociedade onde não existe mais submissão à autoridade, não existe mais respeito, né? E a gente vai passando a mão e aplicando para a nossa vida, né? São os filhos que são em submissão aos pais, e os pais passam pano. São os filhos que estão fazendo coisas erradas e os pais passam pano, né? Encobrem pecados. Então ele não tem disciplina em casa, ele não tem disciplina diante da sociedade e diante da igreja, né? E a gente vai encobrindo, e aí esses filhos, eles continuam rebeldes, né? Eles não aprenderam a submeter a autoridade. Na verdade, eles não sabem nem o que é isso. E é muito triste, só sabem escutar o sim, Marcelão, né? A gente vive numa sociedade, num contexto. Ah, meu filho é rebelde. Cara, a gente vive numa sociedade que favorece, né, essa rebeldia. E
especialmente quando os pais, eles abraçam e eles falam, realmente, isso que a sociedade prega é isso mesmo. E trata a Bíblia como retrógrada e abraçam. E aí agora, às vezes, está lamentando, está sofrendo. Por quê? Porque tem um filho rebelde, sofre por causa disso, mas quando você vai falar, olha, e o que a Bíblia diz sobre isso? Ah, não, isso aí não, disciplina não, aí já é demais, né? O pessoal acaba se esquivando da palavra. Na igreja, né, as crianças mimadas, os pais não conseguem falar não, né, vivem em função deles. E, é muito mais fácil, né, você dar o que ele quer. É difícil você falar não. E muitas vezes a gente tem que fazer exercício. É não porque eu quero te ensinar verdades, valores, né? E eu, assim, se eu fosse fazer um apelo aqui, disciplinem os seus filhos, né? E filhos, é bênção, é bênção. Uma coisa que é muito interessante nisso tudo é pra gente ver como o pecado no coração dos pais, às vezes, ele se faz presente. E o pecado não é só, por exemplo, deixar a Bíblia de lado e não disciplinar os filhos porque acha que isso não vale mais para os dias de hoje. Pra você ver que, às vezes, tem coisa muito mais profunda do que, por exemplo... eu vou perder a relação com meu filho vai gostar menos de mim. Aí a pergunta é, o que vale mais? O teu filho gostar de você? Ou Deus se alegrar com as tuas atitudes? Pensa. Às vezes é quase que uma autoidolatração. Eu quero tanto ser legal, ser bem visto pelo meu filho, que eu estou disposto a pecar por isso. Uhum. Olha que sinistro. E às vezes o filho tem a mesma reação, por exemplo, diante de uma disciplina, daí, ou de um pai que disciplina, por exemplo, né? Mas ele faz tudo tanto para fugir da disciplina dos pais. Rebeldia, mentira, omissão, para fugir dessa disciplina, para fugir dessa relação de pai e filho, onde acata com a autoridade e tudo mais, que ele está disposto a pecar. É mais importante para ele fugir de uma disciplina de um pai, de um ato de amor de um pai, do que agradar a Deus, do que viver do jeito que a Bíblia orienta para ser vivido. Então não é só às vezes olhar, né, a Bíblia, não, é muito mais profundo. É o quão antropocêntrico muitas vezes nós nos demonstramos, esses momentos demonstram sobre a gente, né? O fugir da disciplina ou se ausentar da disciplina. Nunca vou esquecer, minha mãe foi líder de adolescente na igreja durante muitos anos, né? Minha mãe foi daquela que o Thiago estava no berçário, minha mãe era professora do berçário na escola bíblica dominical. Aí o Thiago estava na sala das crianças, ela era professora das crianças. Daí o Thiago estava nos juniores, a mãe era professora nos juniores. O Thiago adolescente, a mãe professora nos adolescentes na escola bíblica dominical. E a mãe foi nitidamente seguindo. O Thiago deu trabalho, o Pedro não, né? Deu pra ver. O meu irmão viveu uma vida bem chata, né? Convenhamos. A minha foi bem mais emocionante. Mas lembrei minha mãe, né? E daí, quando eu tava adolescente, eu já tinha um pouquinho mais de entendimento pra conversar sobre algumas coisas, né? Então minha mãe brigava bastante comigo pra eu ser responsável com as informações que eu recebia sobre isso. Mas é muito interessante, porque às vezes os pais iam falar com a minha mãe, né? Mas meu filho não quis ir pra igreja hoje. A minha mãe falou assim, por que não foi na escola bíblica hoje? Ele acordou cansado. Por que fulano não foi na escola bíblica hoje? Porque ele não gosta muito de tal pessoa. Por que não foi na escola bíblica hoje? Porque não sei o quê. E minha mãe falava assim, sabe o dia que você vai deixar de ir pra escola bíblica dominical, Thiago?
Aí ela, quando eu estiver morta. Quando eu não estiver mais aqui. Mano, eu tô falando sério. Eu fui jogar as quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol Society, da minha categoria. A condução da escolinha de futebol saía às 11 horas. A EBD acabava às 11 horas. Eu falei assim, pai, hoje eu não vou. Aí ele vai. Eu falei, pai, é quartas de final do campeonato. Eu preciso chegar 15 minutos antes. Tá bom. Depois da escola bíblica dominical você pode ir. Mano, eu não entendi nada do que foi falado naquele dia. Não prestei atenção em nada. Tava lá na igreja, com a mochilinha debaixo do braço, chuteirinha na sacolinha, roupa de futebol. A tia terminou de orar. Mano, eu saí desesperado correndo. Peguei a condução saindo assim, ó, no portão da escolinha. Era perto da igreja. Mas eu nunca vou esquecer. Eu, hoje, deixaria meu filho faltar na EBD no dia das quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol. Mas o princípio ficou muito vivo na minha cabeça. Do valor que meu pai me transmitiu nesse dia. Entendeu? Uhum. Muito. Isso, ô Tiagão. E é muito interessante que eu olho o Instagram hoje dos adolescentes da mesma época da igreja. Nenhum daqueles que os pais deixavam ficar em casa na EBD está na igreja hoje. Nenhum. E Tiagão, Porque isso o pai aí- quis ser legal com o filho, porque não sei o quê. eu não sei se tá cortando a minha internet. Tá lenta, mano. Mas tá indo, Eu velho. acho que eu tô Vai, num desenrola aí, delay vai, aqui, desenrola. mano. Tá num delay, mas vai lá. Eu vou- Tá. A gente vê em todas as áreas, né? Os pais não ensinam os filhos a comer, a vestir, a cumprimentar. Meu, você vê a galera, a adolescência assim, largada. Os moleques chegam, não olham no olho, não cumprimenta. Quando vai comer, come de qualquer jeito, veste de qualquer... Meu, é muito doido, né? Não existe mais o ensino, não existe mais a instrução, não existe mais correção, não existe mais a disciplina. É um negócio cabuloso. E depois eles reclamam, falam, puxa, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, não sei por que ele está rebelde, eu não sei por que ele não me escuta mais. Exato, exatamente. O Thiago contou a experiência dele da IBD, né? E, cara, eu me converti, né? Eu fui convertido, né? Porque minha mãe me obrigou, mano, a estar num lugar onde eu não queria estar. E lá nesse lugar onde eu não queria estar, eu tive um encontro com Deus, mano. E as minhas melhores e maiores experiências com Deus na minha adolescência foram em contextos onde eu não queria ir e minha mãe virou e falou, você não escolhe se você vai ou não. Como agora? Eu não vou. Ela, tá bom, vamos ver se você não vai. Eu me lembro, me fez lembrar, né? O Thiago contou, eu falei, caramba, mano, é verdade, mano. Isso aconteceu comigo. E, cara, olha que loucura, mano. Minha experiência de conversão aconteceu num contexto onde eu não queria estar, mano. Que legal, mano. Graças a Deus pela autoridade da minha mãe na minha vida e bater o pé e falar, vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço aqui. Já tá ganho, você vai e pronto. Então, é bom demais, mano. Fico imaginando os filhos rebeldes aqui, né? O nosso público é muito maior é muito mais novo, né? As pessoas que mais nos ouvem tem muitas pessoas mais velhas e a gente fica feliz demais com isso, né? São 6 pastores mais convidados, então tem gente de tudo quanto é idade, a gente se alegra, mas eu acho que tem um público, né? Que talvez seja tem um grupinho ali que é jovem ainda, né? E aí, cara, pra essa galera, mano, por mais difícil que seja, entenda que rebelião, como o Marcelo trouxe, né, no Antigo Testamento, no contexto ali do povo de Israel, dentro daquele contexto, uma rebelião
ela trazia uma disciplina severa, né? Então, Deus não se agrada, né, de rebeldia, mano. Se você tem sido um filho rebelde, peça a Deus, busque em Deus um coração que ame a Deus, para que você tenha condições de amar os seus pais, né? Para que você tenha condições de se submeter aos seus pais, né? Então, e ao mesmo tempo, pais da mesma forma, poxa, eu tô com filhos rebeldes, ame a Deus, busque a Deus, para que você tenha condições de amá-lo acima de todas as coisas, independente dos resultados, né? Não é sobre resultados, né? É sobre Cristo Jesus, não é sobre o que nós vamos obter, é sobre o alvo de fazer Cristo glorificado, é sobre o alvo de ter intimidade com Deus. Eu acho que é nessa pegada que a gente tem que caminhar, né? Eu queria deixar uma última lembrança aqui de um texto bíblico que fala sobre essa relação de pai e filho, porque a gente falou sobre o propósito, né? Que não é uma religiosidade, né, que vai determinar o futuro. Falamos já quando a coisa tá degringolada, né? Foi pro brejo, falamos de disciplina. Mas existe um conselho bonito, né? Bonzinho na Bíblia, né? Eu acho que um dos textos mais famosos para falar de criação de filhos talvez seja Deuteronômio, né? Também no capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Israel, coloca no coração. Então, no seu coração primeiro. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. Por isso que o Marcelão é cheio de tatuagem, né? Amarrou como sinal nos braços. Nossa, nada a ver. E escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões, né? Eu acho que um valor muito grande de lidar com filhos rebeldes, filhos insubmissos, insuportáveis, é o ensino a todo momento, de não perder a oportunidade mesmo de ensinar. Tem um livretinho bem bacana, esqueci o nome, mas ele falava sobre você ensinar no meio das circunstâncias. Não deixar aquela famosa frase, em casa a gente conversa. Não. Às vezes a ilustração do ensino tá pingando na sua frente. Não espera chegar em casa. Ensina naquele momento, naquela hora. Faz ali, né? Puxa de cantinho, mostra, tá vendo que aquilo que aconteceu? É ensinar a todo momento, né? Tem uma experiência muito bacana, que é de ir e voltar pra escola, né? Em dias que eu tô cansado, eu tendo a tentar colocar uma música e a Cecília começa a falar, aí eu falo assim, filha, vamos ficar quietinho agora? Papai tá cansado. Vamos ouvir uma musiquinha até você chegar na escola? Não! Entendeu? É um momento, um horário nobre que eu tô tendo com a minha filha, cara. Não posso. Eu tenho que aproveitar para ir conversar com ela, para ouvir como é que foi a escola, para ensinar. Então eu acho que o valor, ainda que não seja uma promessa, é um bom conselho, é ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Então eu queria ensinar. E filho, aprenda com teu pai. Aprenda com teu pai. Ele tem vida, ele tem vivência, ele tem experiência. Deixa eu contar uma história que é comum nossa, né? Aconteceu na nossa turma do seminário. Mas tem uma menina que estudou com a gente, o nome dela é Fabi. E ela queria muito ir pro seminário, né? Fazer teologia, estudar lá e tudo mais. E eu lembro que quando ela decidiu ir, o pai dela não deixava. E falava que ela tinha que fazer faculdade primeiro, né? E ela muito brava e conformada, mas enfim, vou honrar meu pai. Obedeceu o pai e foi fazer faculdade. Fez a faculdade,
pegou o diploma, entregou o diploma pro pai e falou assim: pai, ó, terminei a faculdade que você pediu, agora eu vou pro seminário. Ficou os 4 anos no seminário lá. Ela era mais velha na nossa turma, a gente brincava com ela, né? Solteira e tudo mais. A gente brincava que ela tava ficando velha e tudo. E daí no 5º ano, se não me falha a memória, ou no ano seguinte do nosso último ano, ela conheceu o marido dela, né? Ele era professor no seminário, o Tiago, a Abdala, são casados hoje. E olha que interessante, uma das principais ocupações do Tiago Abdala hoje é escrever, né? Ele fez um processo aí, ajudou na tradução de algumas versões bíblicas e tudo mais. E para quem que o Tiago dá muitas vezes os escritos dele para serem lidos, corrigidos e opinados? Para Fabi, que fez jornalismo como faculdade, que teve várias e várias aulas sobre técnicas e tudo mais, sobre correção, sobre textos e tudo. Deus tem um propósito. Deus está cuidando de tudo, né? Ela obedeceu o pai e a mãe, honrou o pai e a mãe. Hoje ela usa no ministério dela isso, né? Então, ensinar. Filho, aprenda com teu pai também. Ele sabe do futuro. A Fabi tinha um pai que entendia que ela, como menina, precisava se preocupar com o futuro dela, ter uma profissão antes de ir para o seminário. E Deus cuidou, honrou e usa isso até hoje. Então, acho que se permitir aprender do seu pai e ensinar o seu filho a todo momento, acho que é uma coisa muito legal para essa vida de fugir de filhos rebeldes, insuportáveis, e não ser um filho rebelde, um filho insuportável aí onde você tá. É isso, pessoal? É nóis. É nóis? Chique. Chique. E aí, tá dando certo cuidar dos filhos que vocês têm? O Marcelão tem 4, né? Tem pouca experiência. Corrida, várias só idades, graça. É. Mas é benção, é benção. Tá. A gente tem experimentado aí a graça mesmo de Deus, né? Tanto Deus trabalha na vida deles, trabalha na nossa também, na minha vida, na vida da Kika, e é um privilégio, Apesar das tretas, né? É um privilégio poder cuidar dessa galera aí. É nóis. Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo. Se foi útil pra você, compartilha com várias galeras. E a gente se vê até a próxima. Valeu!